O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não seis de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vez ou outra, nós ouvimos a palavra de Deus e até mesmo nos causa certo estranhamento, já que ao longo da pregação de Jesus, muitas vezes, ele fala da bondade, fala do amor e fala da própria misericórdia de Deus. De repente, acabamos de ouvir o trecho que Jesus mostra que aqueles que ficarem para o lado de fora hão de ficar. E não é de qualquer lugar que Jesus está falando isso. Ele fala justamente do reino de Deus. Só que Jesus prepara, aliás, o próprio Pai, depois o seu Filho, que manifesta toda a plenitude do Pai, vai preparando o nosso coração para tomar parte no reino, para justamente poder ficarmos para o lado de dentro e não para o lado de fora. E o maior sinal dado a Jesus, neste trecho do Evangelho, é um só: é a prática da justiça. Se nós não formos justos como Deus é justo, nós não vamos tomar parte no reino de Deus. Não adianta dizer: olha, Senhor, falamos o seu nome, cantamos para ti, falamos de ti nas praças, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos tudo em seu nome. Afastai-vos de mim, vós que praticais a justiça. É muito interessante que no passado, e ainda, infelizmente, em nossos tempos, há algumas pessoas que têm a mentalidade e imaginam que o nosso Deus é um Deus que pune, um Deus vingativo. Vale recordar que nunca foi, nem na época do antigo Israel, na antiga aliança, no Antigo Testamento, muito menos aquele que foi apresentado por Jesus, que é o mesmo. Há a má interpretação do homem em relação a Deus. Porque o que mais Deus manifesta a nós é o seu amor. E o amor que nós sabemos que é infinito. Tanto é que ele enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar. Só que o nosso Deus, ele é justo. E ele vai agir com justiça. E vai agir com justiça por quê? A medida da justiça de Deus é o amor, que a mesma medida que foi colocada sobre as nossas mãos foi dada a cada um de nós.
E quem age no amor é justo, é misericordioso, é compassivo, que são coisas próprias de Deus, mas que também de Deus cada um de nós recebeu. E aquele que pratica o amor jamais vai praticar a injustiça. Pelo contrário, na dimensão do amor vai agir sempre mais com a justiça. Por isso, em nenhum momento podemos dizer e devemos tirar, se ainda temos em nossa mente essa visão de um Deus que vinga, que Ele é vingativo, que Ele é punitivo. Não, Ele é o Deus do amor. E no amor Ele quer nos resgatar e quer nos salvar. As nossas atitudes, os nossos atos, é que muitas vezes nos afastam de Deus e, por consequência, corre-se o risco de nos impedir de alcançar o seu reino. Deste modo, a nossa condição qual é? Justamente caminhar segundo aquilo que nos pede o Senhor. E aí vem a pergunta daquele para Jesus no Evangelho, né? Serão poucos os que se salvam? A salvação é para todos. Todos nós temos direito à salvação. Agora, a questão é, para que eu seja salvo, eu preciso aceitar a salvação. E aceitar a salvação significa acolher a palavra de Deus, seguir os seus ensinamentos e caminhar segundo aquilo que nos pede realmente o nosso Deus e Senhor. Quer dizer, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso caminhar segundo aquilo que me pede o Senhor Jesus. Eu preciso caminhar num processo que me faça cada vez mais me aproximar daquilo que realmente a palavra me pede. Então isso significa que eu vou ter que renunciar muitas coisas em minha vida. E a renúncia exige seguir o caminho estreito, ou passar pela porta estreita. Porque aquilo que é largo é muito fácil. Não exige esforço, não exige renúncia. E o que realmente o Senhor nos pede nesse dia é o contrário. Aquilo que vem muito fácil, nós às vezes podemos até suspeitar, né? É como diziam os antigos, muita esmola o santo desconfia. Não é isso? Então, todo esforço na nossa vida, seja na vida nesse mundo, nós temos uma recompensa própria. Assim também, não o esforço, mas o cumprir aquilo que nos pede o Senhor, o caminhar segundo a sua palavra. E aí volto, exige de nós renúncia. E a renúncia nos causa realmente um esforço tremendo. E aí então, esse é o caminho estreito. Nós vamos, claro, caminhar, sempre mais renunciando ao pecado, àquilo que nos afasta da presença de Deus, aquilo que nos impede praticar a misericórdia, o amor e a justiça, a tudo aquilo que nos impede não só viver, mas testemunhar os valores do reino. E aí então, desse modo, renunciando a tudo isso, é claro que o caminho vai se estreitando. Mas ao mesmo tempo que para os homens ele vai se estreitando, ele vai se alargando para Deus. E aí sim, nós devemos nos alegrar. Porque aí, para os homens, escolhemos o caminho estreito, mas para Deus o caminho se torna largo. Porque é como diz o próprio Senhor Jesus. Aqueles que buscam, em outras palavras, melhor dizendo, aqueles que buscam as coisas do mundo com facilidade, têm a recompensa neste mundo. Nós caminhamos para viver, para sobreviver neste mundo. Mas nós caminhamos nesse mundo para alcançar, não a recompensa nesse mundo, mas é a recompensa que vem de Deus, que é o próprio reino dos céus, e vai alcançá-lo quem de fato, diante dos homens, não se preocupar com recompensa, não buscar o caminho largo, mas diante de Deus, buscar a recompensa, e para os homens, buscando o caminho estreito, para pegar o caminho com largueza, para o próprio Deus. E isso, minha gente, não é difícil a nenhum de nós. O grande problema é que nós não queremos renúncias ou não queremos renunciar a algumas coisas em nossa vida. Sejam costumes, sejam hábitos, sejam comportamentos. Nós
Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso não é verdade. Isso não é para Deus. Deus nos dá a oportunidade justamente de mudarmos a nossa vida pela sua graça. E é exatamente assim que nós devemos nos propor ao caminhar desse mundo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Somos fracos, somos limitados porque somos humanos. O somos, claro, mas o Senhor nos dá a oportunidade. Então vamos meditar, refletir na nossa vida e até mesmo nos perguntar como estou vivendo a fé, qual é o caminho que eu estou escolhendo para a minha vida. Lembremos, Jesus nos diz, buscai o caminho estreito. Ser cristão, principalmente no mundo de hoje, do qual nós somos seduzidos por tantas coisas e tantas delas que nos iludem e nos enganam, seguir o caminho estreito é um grande desafio. E está aí aquilo que nos pede o Senhor. Por isso, da radicalidade na vivência e no acolhimento da palavra de Jesus. Ou eu mudo, ou eu mudo. Não dá para estar dividido. Ora o caminho estreito, ora o caminho fácil, não. Ou é o caminho do Senhor, ou não é o caminho do Senhor. Então peçamos a Ele que nos ajude sempre mais a caminharmos segundo a sua palavra, segundo os seus ensinamentos. Mas que acima de tudo nos conceda a graça de a cada dia agirmos com justiça. A justiça que nos leva à prática do amor, da misericórdia e da compaixão. Assim, construindo o reino de Deus a cada dia. Que assim seja.